obstinada, boa noite, quase boa noite, quase 18 horas, e nós estamos aqui para mais uma live, para mais um momento de troca de informações, de conhecimento e também de sabedoria. E hoje vai ser muito conhecimento e muita sabedoria com uma pessoa que eu prezo muito, uma pessoa muito especial, uma pessoa de muito conhecimento, conhecimento extraordinário, de muita espiritualidade, que vai passar muitas chaves para a gente, muitas chaves de construção de sucesso, de prosperidade e até de riqueza financeira. Então vamos chamando aí os amigos, estamos esperando o pessoal entrar para que a gente possa começar esse super bate-papo aqui. Vocês sabem que por aqui já passaram, por essa jornada de live, já passaram muita gente boa, né? Muita gente que nos ensinou aqui. Eu aprendi muito, espero que vocês também estejam aprendendo muito. Vamos ver se o Lamartine já chegou aí, o querido amigo. Já chamei Lamartine, é só aceitar aí para entrar aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Olha ele aí. Tudo bem? Tudo bem, Janguier? Que honra, que prazer estar aqui com você, com todo o seu público, com o meu também. Tenho certeza que a nossa live hoje vai ser muito conteúdo e muita troca, né, de experiência. E uma honra estar aqui com você, depois de tanta gente boa que passou, que honra esse convite, viu? Foi muita gente legal, viu? E você está vindo para coroar, né? A gente está fechando essa jornada de lives amanhã e você veio para coroar exatamente essa segunda jornada de live. Quero agradecer aqui a sua participação, agradecer a sua presença, dizer que é uma satisfação enorme tê-lo aqui, para que a gente possa passar um pouco, né, de contribuição de nossa história, de nossa jornada, de nossos conhecimentos, que eu costumo dizer que o conhecimento ele se multiplica quando é dividido, né? Para ele ser perenizado, a gente tem que compartilhar. Então, a gente faz isso, não estamos vendendo nada, pessoal, a gente só quer compartilhar conhecimento e passar as chaves para que vocês também possam crescer, prosperar e criar riqueza, inclusive a financeira, certo? Eu quero dizer aqui, Lamartine, que o objetivo dessa live eu estou publicando, né, agora no final do mês, no início de outubro, está saindo o meu livro 12 Chaves para a Criação de Riqueza. E nesse livro eu conto a minha trajetória, não é um livro autobiográfico, né, mas eu conto quais foram as chaves que eu utilizei ao longo da minha vida, desde quando eu saí lá de Santana do Garrote, na Paraíba, depois na Viraí, depois Pimenta Bueno, para poder superar os obstáculos e as adversidades, que são muitas. E aí eu venho contando, né, eu chamei de 12 chaves, né, 12 chaves, porque eu chamo de 12 chaves mestras. Mas claro que a gente sabe que existem inúmeras outras chaves, porque nessa luta da vida, nessa jornada da vida, essa luta pelo sucesso, pela prosperidade, pelo crescimento, né, o desenvolvimento, a gente enfrenta muitas adversidades, então são inúmeras outras chaves que a gente vai utilizar. E eu trouxe vários colegas, vários amigos empreendedores, e agora você que é um empreendedor da vida, empreendedor também espiritual, empreendedor dos negócios. Empreendedor espiritual, sim, vamos falar sobre isso depois. Mas eu queria falar para os obstinados aqui que estão nos assistindo, 400 pessoas. Pessoal, vamos compartilhar conhecimento. Então, é de extrema importância que vocês que são obstinados aqui chamem os seus colegas, deem like aí, né, para o algoritmo entregar mais os nossos ensinamentos, e também chame aí no aviãozinho pelo menos mais 30 pessoas, cada um, e escreva aqui, eu estou chamando, para que a gente chegue aí a 800 pessoas rapidamente, e o objetivo nosso é ter 1000 pessoas aqui para a gente compartilhar informações e conhecimento. Então, eu quero cumprimentar a todos, um beijo para todos vocês que estão nos assistindo, e vamos agora ao querido amigo Lamartine Pozzella. Primeira pergunta, meu irmão, você é um guerreiro, você é um obstinado, você já fez tanta coisa na vida. Mostra aí quais foram as suas principais chaves que você utilizou e vem utilizando ao longo da vida aí
para poder crescer, prosperar e ajudar tanta gente, né? Bom, Janguier, primeiro eu quero mandar um abraço para todos os seus seguidores, para os meus. Pedir que você use o aviãozinho aí, chame gente, porque o Janguier pensa numa pessoa especial, um homem brilhante, uma pessoa que veio do nada, filho de pais agricultores, começou como engraxate. Se eu for ler aqui o currículo vitae dele, gente, nós vamos passar metade da nossa live falando disso. O homem que foi estudar, se tornou advogado, juiz, depois procurador não, como é que é? Juiz federal, ex-procurador do Ministério Público. Começou também dando aula em universidades depois, e aí virou empresário. Como empresário, ele é acionista majoritário de um dos maiores grupos de educação do Brasil, com centenas de milhares de alunos, tem 26 livros publicados, professor, pai. Olha, conheci o Janguier, fiquei encantado com ele, e uma das coisas que mais me encantaram, Janguier, foi que você, que é um homem que tem muito dinheiro, riquíssimo, saiu na capa da Forbes como um homem bilionário, me procurou um dia, através de um amigo querido que está aqui, né, o Antônio. E quando ele me ligou, falou: olha, eu estou aqui na casa de um amigo, Janguier e tal, ele queria falar com você. Eu falei: mas quer falar o quê comigo? Né? Que um homem desse quer falar comigo? Né? Ele falou: não, ele quer trocar ideias, quer conversar com você. E eu confesso que eu achei esquisito aquilo, né? Eu falei: não é o meu métier. Quando eu fui na casa dele, que eu conheci o coração, eu percebi que é um homem que compreendeu que riqueza na vida não é aquilo só que você conquista e se toca. Ele tem entendimento do valor da riqueza espiritual, do valor da família. E eu acho extraordinário, porque a grande maioria das pessoas que estão na sua posição, Janguier, não estão nem aí para as coisas espirituais. Então, quero dizer que estou muito honrado, e para todo mundo que está aqui, absorvam cada gota de conhecimento, que vai ser muito sensacional tudo que vamos falar aqui. Bom, quanto às chaves, eu queria falar de algumas. Obviamente, existem inúmeras chaves, mas eu quero falar, em primeiro lugar, sobre a excelência. Eu fui alguém que nasceu e cresceu num lar de classe média alta, tive acesso às melhores escolas, ao conhecimento, mas eu fui aquele aluno que não queria saber de estudar, que só queria bagunçar. Várias vezes estive próximo de ser expulso das escolas, até o dia que eu tive um encontro com Cristo, que aconteceu de uma maneira inusitada por conta de uma doença incurável de uma sobrinha minha. Meu irmão era diretor da Mendes Júnior, um jovem ainda, mas muito brilhante. E quando ele chegou à conclusão que nenhum médico podia fazer nada pela filha dele, ele aceitou o convite de um dos seus subalternos para ir lá e receber uma oração. Para encurtar a conversa, ele viu a sua filha ser curada de uma grave enfermidade no cérebro, e a partir daí toda a nossa família foi impactada. Eu tinha 19 anos nesse tempo, e logo eu comecei a sentir o desejo de partilhar daquela mensagem para muitas pessoas. Então eu abri mão, eu estava no 3º ano de engenharia no Mackenzie, para ingressar na teologia. Mas um dia, buscando a Deus em oração, eu senti Deus falando comigo, dizendo o seguinte: filho, você quer mesmo ser um propagador da minha mensagem? E não é uma voz audível, mas foi no meu coração. Eu falei: eu quero sim. Então eu vou te dizer uma coisa: se você quiser, você não vai ser aquele vagabundo que nunca leu um livro, que nunca cumpriu nada do que você começou. Se você quiser, eu exijo de você um comportamento diferente e excelência. Porque na excelência eu vou fazer coisas com você muito além do que você já sonhou. E eu, naquele dia, eu assumi um compromisso, Janguier, de me tornar um estudioso. E a partir daí eu assumi um compromisso com Deus de ler pelo menos 2 livros por semana. E desde aquela época eu cumpro isso. Não importa se eu estou viajando, se eu estou de férias. E a partir daí eu percebi o que aquilo significava. Porque a excelência, ela agrada a Deus, mas ela abre portas junto aos homens.
Então, essa é a primeira chave. Não importa o que você faça, qual seja a sua profissão, se você for uma pessoa excelente no que faz, se você não for medíocre, medíocre é um indivíduo que está na média, né? Se você for excelente no que faça, você vai prosperar. Existe um texto da Bíblia que diz assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto e não perante homens obscuros. Ou seja, um indivíduo que é diligente, que estuda, que se prepara, que faz o que ele tem como chamado, né? Com excelência, as portas lhe abrirão e ele vai alcançar patamares altos. E essa palavra se cumpriu na minha vida. Eu já tive diante de príncipes, eu já tive diante de reis, eu já tive diante de homens poderosos. Por exemplo, certa vez eu estava no Congresso Nacional, eu era deputado federal, e tinha ali um grupo de pessoas que eram aqueles que eram fluentes em inglês. E quando veio o Bill Clinton para o Brasil, nós tivemos o privilégio de recepcioná-lo para um grupo de ali, não mais do que 15 deputados, de todos que falavam fluentemente inglês. Então eu tive a oportunidade de falar diretamente com ele, fazer perguntas, ouvi-lo. Numa segunda oportunidade, nós recebemos o príncipe da Bélgica. E juntamente com ele, todos aqueles que falavam, esse era um grupo menor ainda de pessoas que falavam francês, e estava lá o Lamartine. Então, com este investimento de busca, eu falei de excelência, mas eu quero acrescentar à excelência a diligência. Porque eu sou filho de um pai poliglota. Meu pai a vida inteira falava para mim: eu vou te ensinar inglês. Eu falava: eu não quero. Deixa eu te ensinar francês. Não quero. Mas a partir desse momento, quando eu entendi ser tão importante agregar conhecimento à minha chamada, ao meu propósito, eu fui estudar as línguas. Aprendi o inglês, aprendi o francês, o italiano. Sou também professor de grego, do grego koiné. Leio e compreendo perfeitamente o hebraico. Ou seja, estas línguas acabaram abrindo portas para mim. Então, excelência é a primeira chave. Diligência é a segunda chave. Queria falar também de perseverança, Janguê. Porque a verdade é que a vida, ela tem altos e baixos. A vida nos apresenta... Olha, está aqui a Ferreira Paula, que é a minha discípula lá de Paris, frequentemente me manda vídeos em francês para que eu comente. E, graças a Deus, eu compreendo perfeitamente. Então, eu recebo lá dela e acabo comentando o que ela perguntou ali nos vídeos, né? Então, a terceira chave que eu gostaria de comentar aqui é a perseverança ou a resiliência. Porque na vida não basta você ter talento e ter dons. Existem muitas pessoas talentosas, mas que nunca vão chegar à grandeza, porque não acrescentam ao talento o trabalho e a resiliência. Eu aprendi que existem coisas que nós temos facilidades porque recebemos dons, né, talentos e capacidades. Mas existem coisas que são as nossas lacunas e as nossas fraquezas. E para que nós possamos ir além daquilo que nós imaginamos, a gente tem que investir uma grande parte do seu tempo, do seu esforço no que a gente tem de talento, mas não pode esquecer das fraquezas. E eu fiz isso na minha vida inteira. Aquilo que eu tinha como qualidades e capacidades, eu investi muito profundamente, não é? Aquilo que eu tinha como limitações e dificuldades, eu investi também. Aprendendo que eu posso ir além, ou seja, quase como que tornar um elástico esticado ao máximo, porque o nosso cérebro é um cérebro que é elástico, né? Ele é plástico. Quanto mais você investe no conhecimento, você faz com que as conexões neurais ampliem a sua capacidade intelectual e, a partir daí, você também vai ver oportunidades crescendo na sua vida. Eu usaria uma quarta chave, que é a chave da fé. Porque a fé, Janguê, além dela ser um capacitador de te levar na presença do mundo espiritual, porque a vida não é só aquilo que nós tocamos e que vemos. Existe muito mais além
daquilo que a vã filosofia deste mundo pode apresentar. A fé, ela te abre portas e janelas, é uma chave poderosa para você ter contato com o mundo espiritual. Mas a fé também, ela faz algo extraordinário na vida da gente. Ela faz com que nós creiamos naquilo que Deus tem para nós. Eu assisti recentemente um filme que chama, não sei nem se vou lembrar o nome, mas é um filme que chama 12 Órfãos Poderosos. Eu vi na Apple TV, né? E esse filme conta uma história verídica de um lar, né? Na verdade, um orfanato, em que veio um treinador para treinar aqueles meninos órfãos, todos eles machucados, todos eles sem perspectiva de futuro, cheios de ressentimento, e ele colocou esses meninos, esses jovens, né, no campeonato universitário, e chegou até a disputar um campeonato estadual. Esses meninos, por conta da fé que aquele treinador, que era também um órfão, teve neles, eles passaram a acreditar que eles não eram simplesmente pessoas rejeitadas que nem os próprios pais quiseram. E eles, o filme termina contando a história verídica de cada um deles. Eram só 12. Né? E um deles foi machucado e ficaram disputando um campeonato com 11 jogadores. Imagina, quando os outros times poderosos tinham 20, 30. No final do filme, eles contam a história de cada um. Janguier, todos eles se tornaram vencedores. Pessoas extraordinariamente vencedoras por conta da fé que um treinador teve neles. Então, quando eu falo de fé, eu falo na fé que eu e que você podemos ter num Deus que é muito grande, que é muito poderoso e é capaz de nos levar muito além do que pedimos ou pensamos. Mas também a fé que eu tenho em mim mesmo, a fé que eu tenho naquelas pessoas com as quais eu trabalho, e o meu trabalho ao longo de todos esses anos tem sido fazer com que as pessoas creiam primeiro em Deus, mas também creiam naquilo que Deus tem para elas e no seu propósito. Então, essas são algumas das chaves, depois a gente continua falando. Extraordinário. Eu quero, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer a sua presença, né? Quero lhe apresentar aos meus seguidores, que eu esqueci de lhe apresentar, né? Que Lamartine Pozella é um grande amigo, né? Que faz parte, você sabe que riqueza, que relacionamento, amizade é riqueza. Então eu me sinto muito mais rico depois que passei a ser seu amigo, considero você como um membro já do meu ciclo de amizade e agradeço muito. Ele é teólogo, pastor e conferencista, né? O Lamartine é ex-político. Foi para São Paulo para estudar engenharia civil, veja bem, meu pessoal aí, meus seguidores, da Universidade Mackenzie. Ao ser despertado pelo chamado pastoral, trocou a engenharia pela teologia. Atualmente é apóstolo e pastor presidente da IA Church, em São Paulo, que é uma igreja que já está no mundo inteiro. Pessoal, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E atua como pregador, músico, pianista, violonista, compositor, escritor e conferencista, né? Além de poliglota. Lamartine Pozella tem um trabalho de evangelização nas redes sociais, principalmente nas plataformas YouTube, com mais de 1 milhão e 300 já, né? E já passamos do 1.300.000. Pois é, então vejam aí a capacidade, a competência, as habilidades do querido amigo Lamartine. E eu queria comentar aqui, eu fiquei encantado aqui com as suas lições, com as suas chaves. E eu quero aqui repetir, pessoal, para crescer, né? Para que realmente fique aí na cabeça de vocês. Ele disse que a primeira chave é a excelência. Agora, como é que se adquire excelência? Ele citou aí as subchaves. A primeira subchave para adquirir a excelência é o conhecimento, meu amigo. Principalmente no mundo onde a gente vive, conhecimento é importante desde a antiguidade, sempre foi importante. Imagina hoje que a gente vive na sociedade do conhecimento, numa sociedade globalizada, tecnotrônica, tecnológica, digital, disruptiva, onde tudo muda, né? Conhecimento hoje é muito mais importante que os recursos materiais, como fator de desenvolvimento humano considerado instrumento de poder. Conhecimento hoje é poder. Então, a primeira subchave para adquirir a excelência, anote aí, essa aula extraordinária de Lamartine, é adquirir conhecimento. E com conhecimento você chega à sabedoria.
Você adquire o conhecimento através das informações que você adquire, né? Interpreta-as e aí transforma em conhecimento, porque é uma grande riqueza. É a riqueza que ninguém toma de você e ninguém rouba. Você pode, através da riqueza do conhecimento, você pode construir outros tipos de riqueza, especialmente aquela que todo mundo vive atrás aí, que é a riqueza financeira. Mas além do conhecimento, para chegar à excelência, Lamartine nos ensinou que é necessário fazer mais do que necessário. Você tem que fazer mais do que necessário, não apenas o possível, mas procurar fazer o impossível, aquilo que não é um lugar comum, porque se você só faz o necessário, você não chega à excelência. Excelência é sempre estar se aperfeiçoando. É a filosofia japonesa Kaizen, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois da manhã melhor do que amanhã. Não é isso? Você tem que estar sempre praticando para chegar à excelência. Se você é bom, meu amigo, pratique para ser ótimo. Se você era ótimo, pratique para ser excelente. Se você é excelente, pratique para ser muito mais excelente ainda. E quando achar que já está bom, pratique muito mais. Porque a prática é o conhecimento aliado à prática que leva à excelência, essa chave de extrema importância na vida do ser humano. Para ser feliz, para prosperar, para adquirir sucesso e para adquirir riqueza financeira. Mas ele falou também de uma subchave, a modelagem, né? A modelagem é um instrumento de aprendizagem para chegar à excelência. Por que a modelagem é um instrumento de aprendizagem para chegar à excelência? Porque as pessoas que já fizeram, essas já chegaram à excelência. Então, modele-se essas pessoas chamadas de paradigmas do sucesso e da prosperidade, que a roda já foi inventada. Através da modelagem, você gasta menos tempo, evita cometer os mesmos erros que as pessoas já cometeram, gasta menos energia e chega muito mais rápido. Então, essa foi a primeira chave. A segunda dele foi a diligência. E como é que se é diligente? Através do trabalho. Mas muitas pessoas acham que trabalho é só para fazer feira, para pagar a despesa de casa. Não. Trabalho tem que ser a manifestação de uma missão de vida. Isso é que é trabalho. Quando você passar a ter o trabalho como uma manifestação da sua missão aqui na Terra, aí sim, você vai realmente produzir muito mais. Porque o trabalho, além de enriquecer o bolso, ele enaltece o homem e engrandece a alma. Então tenha um trabalho, não uma forma de ganhar um salário para pagar as contas no final do mês, mas como uma missão que você tem aqui na Terra, como é a missão do Lamartine aqui na Terra, né? Uma missão de pregar, de evangelizar, de transformar a vida das pessoas. Ele falou também da perseverança. Você tem que começar e não pode parar, tem que perseverar, tem que persistir. Porque a água mole em pedra dura sempre bate até que fura. Já dizia o filósofo Confúcio, que não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare, meu amigo. Não pare nunca, não desista nunca, persista. Agora, persistência não tem nada a ver com a formação, com precipitação. Você persiste da melhor maneira possível. Falou também da resiliência, né? Porque nós vamos ter aqui muitas dificuldades e adversidades. A vida é cheia de dificuldades, adversidades, obstáculos e pedras. Então você tem que ser resiliente, você tem que procurar superar essas adversidades. Tem que ser tolerante também às adversidades para poder superá-las, para poder viver da melhor forma possível. Aí muita gente diz, mas eu não nasci resiliente. Você adquire a resiliência. A resiliência não é nata nem inerente ao ser humano, mas você adquire. E por fim, ele falou da fé. A fé, eu acho que é uma das chaves mais importantes para a felicidade, para a criação de riqueza. E ele falou, não é só a fé em Deus, não. Ele falou, você tem que ter fé em você. Citou o exemplo do filme. Tenha fé em você e tenha fé em Deus, porque Deus disse, faça a sua parte que eu faço a minha. Se você tiver fé em você e fizer, aí Deus vai ajudar. Porque fé é a matéria-prima que dá um sentido maior à nossa vida. Então veja essas belas lições que Lamartine já passou aqui nesse primeiro momento da nossa fala aqui, pessoal. Vai anotando aí, né? Agora, se vocês são verdadeiros obstinados, eu acho que são, chama aí mais amigos. Cada um chama 30 pessoas aí, porque a gente quer chegar a 1000 pessoas aqui nessa troca de informações, nessa troca de conhecimento. E eu sei que todos vocês são verdadeiros obstinados. Mas sabe o que é obstinado? É acreditar em você, é ter fé.
é obstinado por vencer, por transformar a sua vida, por transformar a vida das pessoas ao seu redor, por transformar o mundo, o seu mundo. Isso é que é ser obstinado. Então, eu tenho certeza que você é obstinado por transformar a vida das pessoas para melhor. Olá, Martini. Existem chaves que você pratica em sua jornada que são semelhantes aos ensinamentos de Deus para a nossa vida, não é mesmo? Você pode... Sem dúvida alguma. Porque tudo está na Bíblia, né? A Bíblia é um livro riquíssimo, tanto de informações históricas, quanto de informações filosóficas, quanto de informações de testemunhos de pessoas que venceram. Dentro daquilo que a gente falou, por exemplo, eu sempre tenho dito para as pessoas que me seguem que é muito mais importante você ser uma pessoa que vence através de uma cordata, através da sabedoria, porque de nada vale você ter todo o conhecimento do mundo e não ter aplicabilidade desse conhecimento da sua vida. Porque conhecimento você adquire, mas a sabedoria é o conhecimento aplicado. Então você vê, por exemplo, o Einstein, o maior gênio que já existiu, talvez, na Terra. Era uma pessoa incapaz de viver bem com a sua própria mulher, com a sua própria família. Então, boa parte do tempo, as pessoas se perdem por estarem resolvendo problemas que poderiam ter sido solucionados através da sabedoria, no relacionamento com o outro. Então, eu gosto de dizer também que dentro dessa área de perseverança, outro dia eu entrevistei a Alice, uma fuzileira naval, que ela disse uma coisa, ela falou, olha, eu descobri algo lá na fuzilaria nos Estados Unidos, né? Ela descobriu, quando você chegou no 100%, você acha que é o fim das suas forças, ainda tem mais 40%. Você ainda pode ir além daquilo. Então, esta perseverança, ela é importante para você vencer, porque às vezes você vai desistir no momento que você acha que não tem mais jeito. Se você perseverar mais um pouco, você vai conseguir. Em relação à excelência, existe uma lei que diz que qualquer que seja a sua atividade, para você atingir a perfeição, a proficiência, a excelência, você precisa de 10 mil horas. Então não adianta ter o talento. Eu sou pianista e sou violonista. Quando eu descobri o violão, eu tinha 13 anos de idade. Eu tocava, Janguê, eu tocava 16 horas por dia. Em 4 meses, eu já tocava os melhores violonistas que existem no mundo naquela época. Baden Powell, Paulinho Nogueira. Por quê? Porque eu era simplesmente obstinado. Eu adorava o que eu fazia, mas eu queria a perfeição. Eu cheguei a dar aula para a fila de um grande violonista, Paulinho Nogueira. Ele era meu vizinho. Eu fui lá um dia na casa dele e falei, quero te mostrar o que eu estou tocando. Eu tinha 17 anos. Eu sentei e toquei o disco inteiro que ele tinha de solo, mais difícil. Ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei, eu comprei seu disco, entrei dentro do meu quarto e só saí de lá quando eu tinha tirado todas as músicas. Aí ele falou, então você dê aula para minha filha, porque para mim, comigo ela não quer aprender. E comigo foi tudo assim, buscando a excelência através dessa resiliência até alcançar a perfeição. Você falou de modelagem. Eu quero acrescentar algo aí, dizendo o seguinte, modelagem, gente, significa você estabelecer alguém como modelo, alguém que já leu milhares de livros, já gastou centenas de horas ou milhares de horas e que aprendeu e tanto o que é certo, o que é errado e quais os caminhos para você chegar ao seu objetivo com menos tempo e com menos sofrimento. Eu costumo dizer, Janguier, que você tem 2 maneiras de aprender na vida. Ou através de um mentor, ou através do sofrimento. Eu, quando eu era jovem, adolescente, eu dizia o seguinte, eu sou rebelde. Eu prefiro bater a cabeça do que bater continência para quem quer que seja. E eu aprendi depois de algum tempo que não vale a pena. Quando você aprende com um mentor, com uma pessoa que tem conteúdo para te dar, você evita o sofrimento e encurta a história. Então, ao longo da minha vida, eu descobri que o conhecimento que eu adquiri, eu posso partilhar para outros. E esta modelagem eu tenho feito com milhares de pessoas que já passaram pela minha vida. E eu descobri o seguinte, quando você é alguém que vive aquilo que você ensina, as pessoas
elas se apaixonam por aquilo e se tornam o que a Bíblia chama de discípulos. Foi isso que Jesus fez. Ele gastou parte do seu tempo com as multidões, mas ele sabia que não eram as multidões que iriam transformar as pessoas e o mundo. O que iria mudar o mundo eram 12 homens, e dos 12, um teve uma defecção, né, que foi o Judas, mas estes homens transformaram o mundo, porque durante 3 anos eles foram modelados por Jesus. Jesus os ensinou nas circunstâncias mais diversas, e quando Jesus foi para o Pai, ele disse, agora vocês vão para o mundo inteiro, ensinem isso. Esses camaradas eram indoutos, não eram ricos, enfrentaram todas as adversidades, o próprio Império Romano, que é o império mais poderoso que já existiu, e ninguém pôde resisti-los. Por quê? Porque a impressão, o imprint, né, de Jesus na vida deles tinha sido extraordinários. E eles foram transformados por esse ensinamento, por essa modelagem, e eles, então, se transformaram transformadores. Se transformaram em transformadores. Eu quero dizer para você, gente, olha, nós já estamos aí chegando no 1000, vamos chegar aí. Vou chegar no 1000, continua chamando aí. O maior investimento que você pode fazer na tua vida é em conhecimento, em educação, e se você tiver o privilégio e a oportunidade de ser modelado, ou ensinado, ou discipulado por alguém que você respeita pela vida, pela autoridade, aproveite cada segundo deste momento, porque isso muda a sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu disse para vocês que meu pai era um poliglota, falava 6 línguas, e eu nunca quis aprender com ele. Mas eu estava no seminário e eu recebi um dos maiores teólogos na área de escatologia, que é uma área pela qual eu me apaixonei, e até hoje eu sou um professor, né, disso. Esse camarada ficou dando aula durante uma semana no seminário que eu estava. Eu não entendia nada do que ele falava. A minha esposa falava fluentemente inglês porque teve a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Então eu convidei, eu falei, como é que convida esse camarada para vir em casa? Aí ela me explicou, I'd like to invite you to have dinner at home. Eu queria te convidar para ter um jantar em casa. E eu fui lá e repeti. E ele disse, I'll go, eu vou. Quando chegou lá em casa, eu paguei o maior mico, Jangueiro, porque ela teve que ficar traduzindo o tempo inteiro. Quando aquele camarada saiu de lá, eu falei para ela, a partir de hoje eu vou estudar inglês e vou aprender inglês. Eu comprei um curso de 200 horas da BBC de Londres. Eu estudava 4 horas por dia de inglês. Eu ficava o tempo inteiro. Em 6 meses, eu prestei um teste no seu LEP e tirei o diploma, sem ter que fazer aula. Os professores falaram, fica aqui um mês só para a gente te dar esse diploma, você já é fluente. Por quê? Porque eu descobri a importância do conhecimento. E o saber o inglês me abriu portas para literatura no mundo inteiro, porque os melhores livros não estão em português. Agora, pastor, você só vai ler teologia? Não. Eu leio sociologia, filosofia, história, política, tudo que caía na minha mão, eu lia. Até hoje, quando eu saio, viajo de férias, eu levo 4, 5 livros. A Lília fala, mas você não vai descansar? Não, isso aqui é o meu lazer. Eu vi alguém comentando, né? O meu trabalho é o meu lazer. Isso é assim para mim. Hoje, a coisa que eu mais amo é o conhecimento e buscar o conhecimento para poder partilhar desse conhecimento para outras pessoas. Então, gente, o que eu quero dizer para você, nunca é tarde. Comece hoje a receber conhecimento, a escolher mentores na sua vida para que te modelem e que você se torne excelente. E todo indivíduo excelente vai romper e vai alcançar os seus objetivos. Show de bola. Pessoal, a live está só começando, viu? Vai ter muita coisa legal aqui para passar para vocês. Muito conhecimento. Isso não é só conhecimento, isso é sabedoria. O que Lamartine está passando para a gente. A gente está segurando sabedoria. A gente sabe que existe diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento é apenas a informação interpretada. Sabedoria é a informação, é o conhecimento aplicado ao jogo dos valores e das crenças, né? De acordo com a ética, com a honestidade, com a integridade. Então é muito mais profundo, né? O conhecimento você aprende aí na internet, nas escolas. A sabedoria não. A sabedoria você aprende
através do conhecimento, mas com a vida, né? Aplicando o conhecimento e com a vida. Veja que coisa linda que Lamartine está passando aqui. Ô Lamartine, uma pessoa que está nos assistindo aqui disse: a gente tem que ter sede de saber e de vencer, né, Janguier? De fato, a gente tem que ter sede de saber, do saber, para poder vencer. Porque quando você tem sede do saber, através do saber e aprende, você vai vencer em qualquer área da sua vida. O conhecimento é uma grande riqueza e é uma das principais chaves que eu escrevo no meu livro 12 Chaves para a Criação de Riqueza. Sobre o violão, Lamartine, eu tentei, quando era garoto, tocar violão, só que eu tinha um grande defeito, que a maioria das pessoas tem. Eu era imediatista, ou seja, eu tentei aprender uma semana, não consegui desistir. Depois, uns meses depois, tentei aprender uma semana, não consegui desistir. O empreendedor e as pessoas de sucesso não podem ser imediatistas, pessoal. Tem que querer as coisas a médio e longo prazo. Isso foi um grande erro meu, por isso que eu não aprendi a tocar violão. Não podemos ser imediatistas, temos que ser mediatistas, ou seja, a gente tem que fazer as coisas a médio e longo prazo. Sabe por quê? Porque o sucesso não se alcança da noite para o dia, não. Eu, depois de 30 anos de muito estudo, muito trabalho, vários cursos, que eu também falo inglês, falava muito bem francês, hoje falo ainda mais, há muitos anos que não falo. Depois de 30 anos de muita luta, né, é que eu tive sucesso da noite para o dia. A mesma coisa aconteceu com Lamartine. Depois de muita luta é que se adquire o sucesso, né? Então eu também aprendi, como Lamartine você falou, eu aprendi muito na dor, no sofrimento, mas aprendi muito estudando, né? Eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Eu faço isso direto. Eu nunca leio um só. Eu estou lendo agora um livro sobre empreendedorismo e outro, que eu voltei de Dubai. Estou lendo a biografia do Sheikh Mohammed, um dos maiores empreendedores que eu já conheci, aquele Sheikh de Dubai. Eu vi você com fotos com ele lá. Foi. O cara é extraordinário, é um grande modelo para a gente, é um grande modelo para qualquer governante. Né? E aprendi muito com mentoria, com a modelagem. Né? Aprendi com mentorias com meu pai, mentoria com meu tio, mentoria com amigos, mentorias com pessoas que criaram negócios parecidos com o meu. Né? E uma pessoa aí perguntou, Lamartine, como é que faz, que eu estou anotando aqui, para estudar no instituto, no nosso instituto. Pessoal, nós temos um instituto chamado Instituto Êxito de Empreendedorismo, que eu, juntamente com outros empreendedores, nós criamos para ajudar os jovens de 10 a 100 anos, viu? As pessoas que precisam, especialmente as de escolas públicas, a empreender na vida e nos negócios. E a gente está fazendo isso através de uma grande plataforma de cursos online gratuitos, mais de 600 cursos gratuitos, palestras, mentorias, vídeos inspiracionais. Então, todos vocês que estão aqui, se quiserem se associar ao Instituto, estão convidados. Entre lá no site www.institutoexito.com.br. E se vocês não são empreendedores ainda, entre lá que é tudo de graça. Todos os cursos, www.institutoexito.com.br. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para dizer que eu vou fazer um almoço mentoria. Lamartine estava ensinando que para aprender, uma das chaves é através da modelagem da mentoria. Então eu vou fazer um almoço mentoria comigo e outros mentores que passaram por aqui, porque quando eu falo eles querem participar, quase todos que passaram por aqui, para 24 obstinados. Então, se vocês querem participar desse almoço mentoria gratuito, se inscreva lá no meu site www.janguierdiniz.com.br, Movimentos Obstinados. Vou sortear 24 pessoas que vai estar comigo e outros. Eu já convido o Lamartine também, se puder participar. A gente vai passar uma tarde lá mentorando vocês e todos vão receber o meu livro 12 Chaves para a Criação de Riqueza. Meu amigo Lamartine, qual é a riqueza mais importante? Né? Eu sei que você vai dizer, mas qual é a riqueza mais importante? E a riqueza espiritual tem a ver com religião, não? Muito boa pergunta, Janguier. E na segunda pergunta você já respondeu a primeira. Para mim, a maior de todas a riqueza é a sua vida espiritual. Por quê? Porque o seu corpo, ele vai acabar um dia. Mas tudo aquilo que nós semeamos nesta vida aqui, nós vamos levar como ganho para a vida eterna. Então,
eu digo o seguinte, que todos os grandes problemas da humanidade têm uma origem no mundo espiritual. Por exemplo, algumas enfermidades, elas são psicossomáticas. A própria ciência já conhece isso. O que é psicossomáticas? Isso vem do grego. Psique é alma. E soma é corpo. Então, uma doença psicossomática é uma doença que tem origem no espírito, na alma, e que foi levada para o corpo. Camarada, por exemplo, que é triste. Camarada muito triste, depressivo, que está sempre olhando para si como, eu sou uma droga, nada, não valho nada. Esse indivíduo tem, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 80% de chance a mais do que uma pessoa positiva a desenvolver câncer, a desenvolver crises de ansiedade, a desenvolver gastrite. Ou seja, o mundo espiritual que interfere também na sua alma, também interfere no mundo físico. Agora, por outro lado, uma pessoa que tem fé, que tem um bom relacionamento com Deus, é uma pessoa que ela desenvolve os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade e é muito mais feliz. Isso não tem absolutamente nada a ver com dinheiro. Porque tem até aquele ditado que diz, né, o camarada era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. E você sabe, Janguier, que tem muita gente rica que não vale nada, tem muita gente rica que não tem caráter, que não tem família, que os filhos odeiam. Por quê? Porque o camarada é pobre de espírito. Então, eu diria para vocês que existem dois extremos. Um dos extremos é aquele extremo em que as pessoas têm uma visão espiritual de achar que o dinheiro é ruim. Não, gente. Pobreza não é virtude. Tá bom? Assim como riqueza não é virtude. Porque você pode conquistar a sua riqueza de maneira ilícita, ou então pode ter que conquistá-la por uma herança. O que é virtude é o que você faz para se expressar na vida. Agora, existem muitas promessas de Deus que quando você faz aquilo que tem que ser feito, com diligência, com amor ao próximo, com preocupação, com todas essas chaves que a gente citou, você vai prosperar. E o nível de prosperidade que você tem é resultado dessa prosperidade interior, no mundo interior e no mundo espiritual. Então, esse indivíduo é de fato rico. Tá? Por quê? Porque ele tem muito mais do que dinheiro. Ele tem alegria, tem esperança, tem fé, tem relacionamentos que são agregadores de valor. É isso. Então, para mim, a maior de todas as riquezas é a riqueza espiritual. É um homem entender qual é o seu lugar no universo e sobretudo, ter fé num Deus que não só é criador, mas também um Deus interveniente que se relaciona com os seus filhos que o buscam. Esse indivíduo... Agora, por outro lado, não adianta nada o camarada dizer, não, eu tenho fé e tudo mais, e ficar em casa preguiçoso de não fazer a sua parte. Não vai a lugar nenhum. Mas eu pensei que eu ia ficar rico. Não, meu querido, quer ficar rico? Trabalhe. Trabalhe muito, dê sangue, estude, se prepare. Aí você pode prosperar e ficar rico. Agora, não basta ter só dinheiro e tampouco o indivíduo que é cristão e é espiritual e tem uma fé, ele vai necessariamente prosperar. Agora, segundo, espiritualidade tem a ver com religião? Não necessariamente. Porque tem muita gente religiosa, mas que nem crê naquilo que prega. Está cheio de regras, de códigos, de podes e não podes, entendeu? E não sabe que é amado por Deus, não sabe que há um Deus no céu que ama e que se importa e que te criou com um propósito. Não tem nada a ver com religião. Jesus, quando veio na Terra, Janguier, ele foi o camarada mais revolucionário. Você sabe com quem Jesus andava? Com os outcasts, né? Com os outsiders, com aqueles indivíduos que estavam fora do sistema da religião. Sabe quem criou o problema para Jesus? Os religiosos. Não foi o povão. Jesus se misturava com o povão e eles criam nele. Agora, os religiosos, cheios de códigos, né, de conduta, de maneira de vestir, esses criaram problema com Jesus e puseram ele na cruz. Então, uma religião, porque religião vem do latim, né, religar,
ela pode, de fato, te levar a crescer a espiritualidade, mas não necessariamente. Há um psicólogo, pai do psicodrama, chamado Moreno. Há muito tempo atrás, eu recebi um convite da Universidade da USP de Ribeirão para dar um estudo a respeito de Moreno e a espiritualidade. Porque Moreno, que era um judeu, mas nada, um homem cientista, ele dizia o seguinte, que todo ser humano tem uma centelha divina dentro de si. Significa o quê? Que quando você foi criado, você tem habilidades, vamos dizer assim, no mundo físico, no mundo psicológico, mas lá no fundo você tem uma centelha, uma sede, aquela coisa de, pô, será que é só isso? Será que não tem mais? E essa centelha que pode fazer o fogo, né, na espiritualidade se multiplicar dentro da sua vida. E eu costumo dizer que depois que eu descobri a fé, eu me tornei uma pessoa muito melhor, cheia de esperança. Eu era um filho, o quinto filho, cheio de rancores. Eu, na quarta série eu tinha 8 anos, porque eu entrei na primeira série com 5 anos. Eu me lembro que eu cheguei na escola, eu falei, esse ano eu vou brigar todos os dias. E no meio do semestre, eu fui expulso. O diretor chamou minha mãe e falou, escuta, esse menino não tem jeito. Todo dia ele arruma briga. Era dor, era uma dor no meu coração, era um vazio. Mas o dia que eu encontrei a Cristo, esse dia, Janguier, a dor foi curada, porque eu descobri que ele me amava quando eu acerto, quando eu erro, me amava do jeito que eu era, porque ele me criou daquele jeito. Então, espiritualidade é isso, é você encontrar esse Deus transcendente, mas que também é imanente, que pode se relacionar com a gente. E isso não tem que ser necessariamente dentro de um ambiente religioso. Maravilhoso. Eu quero complementar aqui, pessoal, para dizer que, de fato, né, as pessoas vivem correndo a vida inteira atrás de riqueza financeira, quando, na realidade, a riqueza financeira, que é a riqueza material, não é a mais importante riqueza. Existem inúmeros outros tipos de riqueza. Conforme foi dito aí com muita propriedade pelo amigo e pastor Lamartine, né? Tem a riqueza da saúde, né? De que adiantaria você ter dinheiro hoje nessa pandemia se você não tiver saúde? Ou em qualquer tempo, né? Saúde é uma riqueza de extrema importância na vida de todo ser humano, mas temos a riqueza da família também. Que adianta ter muito dinheiro se você tem uma família estraçalhada, uma família perdida, uma família que não ama Deus. Então, realmente, a riqueza familiar é de extrema importância. A espiritualidade é outro tipo de riqueza, né? É de extrema importância que tenhamos a fé, porque a fé é a matéria-prima, né? Que dá um norte na nossa vida. O conhecimento nós analisamos aqui como uma riqueza, né, Lamartine? O conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, porque através dessa riqueza você constrói a riqueza financeira, que é a única que ninguém pode tomar de você, pode roubar de você, e só depende de você. As outras riquezas, a financeira, por exemplo, depende de outras pessoas também, mas o conhecimento só depende de você. Mas temos também a riqueza da amizade, o network, o relacionamento, que também é uma grande riqueza. Logo procure fazer grandes amizades, grandes relacionamentos de qualidade, não quantidade, meus amigos. Qualidade é mais importante que quantidade. Pessoas como Lamartine ao seu lado, né, para orientá-lo, para mentorá-lo. Então, isso é que é riqueza de network, de qualidade. Mas também a gente tem riqueza de razão de existir, né? Causa ou propósito de vida. Por que estamos aqui? Por que eu estou aqui? É só para trabalhar e ganhar dinheiro? Não. Por que Lamartine está aqui? Isso é a riqueza de propósito. Quem vive sem propósito não vive, apenas sobrevive, meus amigos. Então você tem que ter um propósito, ou mais de um propósito de vida. Mas tem algo de extrema importância também que a gente não pode esquecer, que é a riqueza da reputação. Sem reputação, não vale a pena ter dinheiro. É importante ter dinheiro, sim, mas é importante ter reputação para poder curtir, chegar onde quiser e curtir e o seu dinheiro, né? E ter a riqueza financeira. Então lembre-se dessa lição que Lamartine passou. A riqueza mais importante não é a que você toca, é a que você sente. Oi. Oi. Eu posso te fazer uma pergunta?
Pode? Bom, na verdade são duas. A primeira, você é um camarada que prosperou e floresceu na educação. Mas qual é o livro ou curso que você fez que abriu seus olhos, que mudou a sua vida? Porque hoje você não é um cara simplesmente rico, você é um homem sábio. Que outro dia eu fiz uma pergunta para o Janguier: escuta, o que um camarada como você, que já bem sucedido, sabe, que está no auge, né, no topo da cadeia alimentar, por que você está aí querendo tanto, né, compartilhar esses conhecimentos na internet? Então, eu queria que você me falasse qual foi o momento que você fez algum curso, ou leu algum livro que abriu seus olhos e você falou: não, o caminho é esse, e não é só ganhar dinheiro, e eu quero partilhar isso na vida. Em primeiro lugar, vários cursos e vários livros mudaram a minha vida, né? O primeiro curso que mudou a minha vida foi o curso de datilografia. Porque quando eu terminei o primeiro grau, né, que é o ensino fundamental, lá em Pimenta Bueno, em Rondônia, e lá não tinha segundo grau, meu pai queria que eu fosse trabalhar de agricultor, eu peguei minha mala e me mandei para o Nordeste, cheguei lá, procurei um tio meu, ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, e aí eu disse que sabia datilografar. Na época eu não tinha computador, foi aí que ele me deu uma petição para eu datilografar, eu datilografei muito rápido, e ele: rapaz, você datilografa muito rápido, então eu vou lhe dar um emprego aqui para ganhar um salário mínimo, e procure um quarto aí para morar, e uma escola pública. E aquele curso mudou a minha vida, porque se eu não tivesse aquele curso, talvez eu não tivesse conseguido aquele emprego e tivesse que voltar para Pimenta Bueno, né, em Rondônia. Talvez a minha vida tivesse sido diferente. Mas algo que me ajudou também, né, eu fiz curso para o Itamaraty, que eu queria ser diplomata. E apesar de eu não ser diplomata, mas aquele curso me deu muito conhecimento, né? Foi um curso preparatório que eu fiz lá em Recife, que você tinha que estudar inglês, tinha que estudar francês, tinha que estudar conhecimentos gerais. E aí eu queria ser diplomata porque eu estava modelando um amigo meu que é diplomata hoje, ele não era ainda, mas já estudava para o Itamaraty. E aí eu comecei a modelar ele, a estudar com ele, a estudar conhecimentos gerais, a estudar inglês, francês, estudar direito com profundidade. Mas aí na época eu só podia passar com 21 anos, eu tinha 19 anos. E aí eu fiz por experiência e não passei, mas aquele curso me deu muito conhecimento, então ajudou a mudar a minha vida, né? E aí eu tive também vários outros cursos, mas tive vários livros que mudaram a minha vida. Um livro que mudou a minha vida foi As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Não sei se você já leu. Não li, mas conheço o autor. Aquele livro de Anthony Robbins também, que eu acho que é o maior coach do mundo, Desperte o Gigante, que existe dentro de você, também ajudou a mudar a minha vida. Mas um livro que eu indico para todo mundo aqui, porque tudo é mente. Não adianta você querer se você tem mentalidade fracassada, se você tem mentalidade de pobreza. Por exemplo, o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, lá ensina que quem manda em nosso corpo é a nossa mente. Se você tem uma mente poderosa, uma mente rica, uma mente de crescimento e de riqueza, você vai ser uma pessoa poderosa, rica, né? Mas se você tem uma mente limitada, uma mente de mentalidade fixa, você não vai conseguir nada, porque você não vai ter programação mental para aquilo que você quer fazer, entendeu? Então, vários livros, vários cursos mudaram a minha vida. Eu quero dizer aqui, pessoal, para as 800 pessoas que estão nos assistindo aqui, que quem mudou a minha vida foi a educação, foi o conhecimento. Porque através da educação eu comecei a empreender, através da educação eu conheci a resiliência, entendeu? E aí, através da educação, eu procurei me autoconhecer, procurei o meu conhecimento interno, saber das minhas fortalezas, das minhas fraquezas. Então, a educação foi a chave de tudo, a chave mais importante da minha vida. Agora, se você quiser ficar rico, primeiro angarie conhecimento e depois empreenda. Porque ninguém vai ficar rico sem empreender, especialmente empreender empresarialmente. Né? Se você vai ser apenas empreender, né? Vai ser apenas colaborador, você vai viver bem, mas riqueza financeira grande você só vai conseguir se você empreender empresarialmente, criando empresas, gerando emprego, criando riqueza, renda, trabalhabilidade e até
empregabilidade. Ô, Lamartine, queria dizer, não, antes, vamos, pessoal, dá um sorriso aí, Lamartine. Printe a tela aí, pessoal, e marque a gente. Escreva uma lição para a gente, né? A de ontem mesmo, as 5 lições que eu recebi, eu repostei. Printe aí a tela, marque o Lamartine e bote uma lição para a gente aqui. As 5 lições melhores eu vou repostar. Quero dizer que a live vai ficar gravada também. A live vai ficar gravada, comentem lá o que acharam, né? Se gostaram, se aprenderam. E procure ensinar alguma coisa para a gente também. E as 5 melhores lições vão receber um dos meus 26 livros. A live de ontem já foi feita análise, mas comentem lá, né? Print e passem lições para a gente que a gente vai repostar. Mas me diga uma coisa, Lamartine, você sente que espalhar a mensagem de Deus é o seu grande propósito de vida? Para a gente falar um pouco de propósito. Com certeza. É para isso que eu nasci. O mundo, a verdade é que o mundo está em sofrimento. As pessoas têm dores sociais, têm dores intelectuais, psicológicas, dores físicas. E Jesus, ele veio para que a humanidade fosse salva por ele. Mas a salvação que Jesus propõe não é somente pensando na vida futura, mas é para o mundo de hoje também. Então, na minha história foi isso que aconteceu. Primeiro, eu fui acolhido por ele e por pessoas que ele colocou na minha vida, e eu fui transformado. Aquele menino revoltado, aquele menino que queria brigar com o mundo, eu me tornei uma pessoa que ama as pessoas. Eu, às vezes, choro, estou fazendo minhas lives, eu choro, porque eu fico emocionado por causa das pessoas. E hoje, eu me sinto muito gratificado, Janqueira, porque, além de Deus ter me dado, né, eu comecei uma igreja na minha própria casa, eu, a Lilian, mais 2 pessoas, e hoje nós temos, só na igreja local, mais de 12 mil pessoas, fora as que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Então, mensalmente eu falo para 6, 7 milhões de pessoas no YouTube. Então nós estamos tocando a vida das pessoas no mundo inteiro, na Europa, na África, na Ásia, nos Estados Unidos. Eu comecei a gravar vídeos em italiano, vídeos em inglês. Por quê? Porque eu sei que as pessoas estão à procura de algo, de uma resposta, e eu sei que existe uma resposta, existe um caminho, e esse caminho não é o Lamartine, não é ninguém nesta vida, mas é Jesus. Então, esse é o grande chamado da minha vida, falar daquele que mudou a minha vida, falar daquele que transformou a minha história. E, juntamente com isso, ele nos dá o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas como você. Eu viajei já o mundo inteiro. Eu estou sempre querendo absorver o conhecimento, porque eu sei que este conhecimento, em algum momento, eu vou poder compartilhá-lo com alguém, e a partir disso eu digo que o conhecimento também é acesso. O conhecimento, ele transforma o teu interior, mas ele também é um acesso para a vida de alguém. Quando você tem um repertório grande, Janguê, sempre portas se abrem para que pessoas... Bilionário, é um grande empresário. Você, Janguê, é um bilionário, é um grande empresário. Se você não tivesse visto, através dos meus vídeos, que eu tinha repertório, que eu tinha conteúdo, você não ia perder o seu tempo me chamando na sua casa. Então, eu recebi o chamado de Deus e falei, a partir de agora eu vou viver para isso. Quando eu te contei isso pessoalmente, né, que quando eu fui fazer teologia, eu chamei a Lília, minha esposa, estava namorando naquela época comigo, né? Ela era filha de um homem rico. Eu fiz a seguinte pergunta para ela: escuta, você quer casar com um pobre? Ela virou para mim e falou assim: como assim? Eu falei: porque se você casar comigo, você vai ser pobre a vida inteira. Ela falou: olha, eu quero casar com você. Se nós vamos ser pobres, isso pertence a Deus. Naquele tempo, eu imaginei que eu ia ser pobre a vida inteira. Eu me lembro que um dia eu quero contar uma experiência que mudou a minha vida. A Lília, por ter sido criada com tudo de bom, tinha tudo, o pai dela é um homem muito rico. Um dia, uma discípula perguntou para ela: escuta, você sente falta daquela vida glamourosa que você tinha, agora que você não pode ter? Ela virou assim e falou assim:
Embora eu sou muito feliz com o Lamartine, com a vida que nós temos, eu sinto falta de poder comprar uma porcelana, né? Comprar um tecido melhor para botar na minha mesa. E ela tomou um sabão daquela pessoa. A pessoa deu uma lição de moral nela, onde já se viu uma mulher de pastor com essa coisa e tal, e ela chorou para mim. Eu fiquei muito indignado, né? Muito indignado. Aí, naquele dia, nós deitamos à noite, eu me lembro, era uma segunda-feira, eu falei para Deus assim, Deus, eu estou muito ofendido pelo que aconteceu com a Lilian, mas eu quero te pedir uma coisa, se o Senhor quer que eu mude a minha mentalidade, o Senhor me dá uma experiência. E se o Senhor me mostrar que eu estou sendo a razão das coisas não fluírem na minha vida do ponto de vista econômico, eu quero essa experiência. A nossa igreja, nessa época, era um salãozinho que ficava em cima de uma padaria, na rua Barra Funda. Eu costumo dizer que nem com GPS você chegava lá. E tinha, na época, umas 40 pessoas. Estava começando a igreja. Na quarta-feira, eu estava lá com o meu violãozinho, dirigindo o culto. Entra uma mulher que, quando a gente olhou para ela, todo mundo sabia que ela era de outro nível. Uma mulher chique, muito bem vestida. Entrou, ficou lá no meio da roda. Quando terminou o culto, ela chegou a mim e falou, se você é o pastor? Eu falei, sou. Ela falou, quero te dizer que eu estava passando aqui na frente e eu quero te dizer, eu nunca mais vou voltar aqui. Mas Deus me mandou entrar aqui, eu acabei de chegar dos Estados Unidos e eu vendi um terreno e eu gostaria de fazer uma oferta para você. Aí ela disse, para você não, eu minto, é para tua esposa, para ela comprar tapete, cortina, porcelana. Janguier, ela citou os nomes das coisas que a Lília tinha dito. Quando eu vi aquilo, eu nem sabia o que dizer para ela. E quando eu cheguei para a Lília, eu falei, toma aqui. O valor daquele cheque, Janguier, era o equivalente a 3 anos do meu salário. Caramba! Naquele dia, a minha mentalidade mudou. Eu entendi que para você ser fiel a Deus, você não tem que ser necessariamente pobre. Não existe nenhum problema em alguém ser pobre, mas também não existe problema em alguém ser rico. E foi o que Deus passou a me ensinar. Comece a trabalhar pelo motivo certo, não para ganhar dinheiro, pelos motivos certos, mas eu vou te prosperar. E isso aconteceu na minha vida. As portas foram se abrindo. Deus foi colocando pessoas na minha vida que mudaram o meu patamar, que me ensinaram. Por exemplo, um dia entrou o Alcides Parisotto, meu melhor amigo, minha ovelha querida, o vice-presidente da minha igreja por muitos anos. Ele entrou, ouviu a mensagem num domingo, no domingo seguinte ele veio de novo. Esse camarada, para você ter uma ideia, é o fundador do Atacadão, um dos homens mais ricos do Brasil, fundador da Impar, uma construtora, chegou a ser a maior do Brasil. Esse camarada, na segunda domingo... Olá, Martim. Oi. Conclua aí, porque eu vou dar uma palestra agora às 7 horas, a pessoa já está me esperando aqui. E eu nem vi o relógio aqui. Passou 1 hora aí rapidamente. Voando, gente. O que eu quero dizer para vocês é que sigam o seu sonho, busquem a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer prosperar todos os seus caminhos. Um grande abraço. Meus seguidores, curtam aí o Instagram do Janguier, façam inscrição no curso dele, que vocês vão ser muito enriquecidos. E os meus seguidores, seguem aí o Pastor Lamartine, é muita mensagem inspiracional diariamente. Os seguidores de Lamartine, Janguier de Lígia, todos os dias a gente bota mensagens sobre empreendedorismo, educação, superação de adversidades. A live amanhã vai ser às 20 horas, pessoal, com 2 empreendedoras, Tatiana Lobão e Fernanda Lacerda, 2 obstinadas. Não esqueça que quem quiser participar do Instituto Êxito, ou para assistir os cursos, ou para dar curso, né, para a gente levar para as escolas públicas, www.institutoexito.com.br. Quem quiser participar do almoço mentoria, www.janguierdiniz.com.br. Obrigado, um beijo para todos, Lamartine. Beijo, Janguier. A gente precisava de 5 horas. Verdade. Até mais, gente. Fiquem com Deus.